Salve Santista, agora quem é bola muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o muito Santos. Pega o link desse vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, ajuda a crescer mais uma comunidade para Santistas no YouTube. Outra coisa que a gente espera que cresça é o desempenho do Santos, né? Desempenho do Santos que demitiu o Paulo Turra no domingo, né? Depois do empate ridículo contra o Atlético Paranaense, né? Enfim, tem vídeo do pós-jogo aqui, falando mais sobre o jogo, mas, bom, não tinha mais clima, era muito insustentável, né? O Paulo Turra, eu nem sei se ele chegou a perder o vestiário, mas, assim, a forma que ele se impôs foi muito agressiva, eu acho, necessária, tá? Necessária, principalmente em alguns casos de alguns jogadores, porém, eu achei agressivo. Talvez isso tenha feito ele perder o vestiário, juntamente com a falta de questão tática mesmo para o seu trabalho, que ele hoje não possui. Pode ser que um dia venha a possuir e ser um grande técnico, mas hoje a gente vê que não, que era um sistema que privilegiava a defesa em detrimento ao ataque, mas que também não melhorava a defesa. Ao contrário, né? A defesa piorou, né? Se com o Odair Helman era ruim, com ele ficou muito pior, né? Tanto que ele cai com 7 jogos, né? 3 empates, 3 derrotas e 1 vitória. E essa uma vitória, assim, foi, de novo, aquela contra o Goiás, com um pênalti muito discutível, né? Que eu acho que não foi. Então, assim, o Paulo Turra não pode reclamar de que foi injusta a demissão dele, embora, tenho que pontuar aqui também, que o Santos não oferece um grande elenco, né? A gente tem que também salientar isso. Porém, apesar do Santos não oferecer um grande elenco, mal e mal um time titular, nas substituições o Paulo Turra ele mexia muito errado, né? Ele colocava sempre as piores peças, escolhia as piores maneiras táticas no decorrer do jogo, né? Por exemplo, contra o Goiás, que o Santos chegou, né, a estar com uma boa vantagem, e ele vai e mexe, recua o time inteiro. Enfim, ele mexe muito mal também, mexe nas as poucas peças boas que tem no banco, que de fato isso ele tem razão. Eu não sei nem se ele pensa isso, mas com certeza deve pensar. Porque as poucas peças boas que tem no banco ele não utilizava, né? Então isso é um agravante para postura de general, que ele até pregou de certa forma, né? Subliminarmente na entrevista coletiva dele, né? Nas entrevistas dele, com a falta de qualidade para treinar mesmo, e soma-se a isso a sua dificuldade de fazer substituições, né? Então acho que tudo culminou para uma queda muito rápida do Paulo Turra, que, convenhamos, todo mundo sabia que ia acontecer. E aí, para a saída do Paulo Turra, né, o Santos contratou o Diego Aguirre, né? Diego Aguirre, que tem passagens aí por clubes brasileiros, por clubes gringos, né? Eu peguei os últimos aí, e divide muitas opiniões. Eu acho que o Santos, eu não diria que acerta, mas diria que poderia ser pior. Ainda mais vindo do Rueda, enfim, desse povo que está aí hoje no Santos, eu não duvidaria nada aparecer um nome bem bizarro, assim, né? Um nome bem tosco. O Diego Aguirre, eu acho que talvez pode ser mediano. E, claro, a gente não tem tempo para errar, a gente sabe disso e tal. Mas a gente tem que colocar na cabeça que é o seguinte, técnico bom não ia vir. Não ia aceitar pegar o Santos nessa bucha, entendeu? Que é hoje. O técnico bom, tô falando, ele vai olhar o elenco e vai falar, não. Vai olhar a posição da tabela, vai ver que tá dentro da zona de rebaixamento, e ele vai se manchar com isso? Não vai. Então, assim, a prateleira entre os que poderiam topar essa bucha que é o Santos hoje, né? Lembrando que o Ceni não quis, o Mano também não quis. Entre essa bucha que é o Santos, aí, essa prateleira que o Santos pode buscar técnicos, talvez o Diego Aguirre, entre os médios, talvez tenha sido o melhorzinho, né? Mas também entendo quem pensa que talvez não seja bom, porque também, realmente, talvez não seja bom, e isso a gente vai provar em números. Por exemplo, no Inter, em 2016, que ele levou o Inter na semifinal da Libertadores, ele ganhou 24 jogos, empatou 15 e perdeu 9. É um bom número, né? E levou o Inter à semifinal da Libertadores, de 2016. Aí,
Vamos passar já para outra passagem dele, né? Porque o Diego Aguirre chega a voltar em 2021. Aí já é mais mediano, ele ganha 11, empata 12, perde 12. No Atlético Mineiro, ele levou o Atlético para as quartas de final da Libertadores. Ganhou 16 jogos, empatou 7 e perdeu 8. É um bom número também. No São Paulo, ele chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, né? E a gente está falando de 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. Ou seja, nos times brasileiros aí, ele vai tirando essa segunda passagem pelo Inter, que foi mais mediana, ele tem números bons, né? Ok. E com resultados legais, né? A gente tá falando de semifinal de Libertadores, quarta de final de Libertadores, líder do Brasileiro. E ele era o técnico do Peñarol em 2011, né? Na final contra o Santos. Então, assim, ele tem uma certa casca, né? E para adicionar uma certa casca nisso, a gente vai pegar números do São Lourenço também, que ele chegou a treinar depois do São Paulo, ou do Atlético, enfim, acho que é do Atlético. Que ele tem 24 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. 28 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Também é um número bem digno, né? Um número ok. Mas quem tá receoso pelo Diego Aguirre se apoia em números que ele teve no Olímpia e no Cruz Azul. No Olímpia foram 23 jogos e 9 vitórias. Ok, um número mediano, que talvez é um número mais parecido com o da segunda passagem contra o Inter, é verdade. E no Cruz Azul foi uma vitória em 3 jogos, que se a gente for ver, né, também é mediano. Só que um desses 3 jogos foi um 7-0 que o Cruz Azul tomou do América. Então, assim, ficou bem mal visto por lá. Então a gente tem motivos para ter esperança de que será um bom trabalho, em que pese o elenco ruim, né? E a gente tem motivos para ficar preocupado. De novo, eu acho que poderia ser pior. Acho que tem chance de dar bom. Sendo bem honesto, não acho tão horrível quanto as pessoas têm falado na internet. Eu acho que tem chance de dar bom. Tem mais chance de dar bom do que o Turra, do que o Lisca, enfim, do que esses caras. Até mesmo do que o Fábio Bustos, que já treinou o Santos no passado. Acho que tem uma chance mais razoável de dar certo, né? Então vamos esperar, vamos ver o que vai ser. Por falar em dar certo, o Santos fez uma coisa que deu errado já dava errado há muito tempo, que foi trazer o Marcelo Fernandes de volta, né? A gente não consegue entender o que certas figuras fazem no Santos até os dias de hoje. Desde o presidente, às vezes passando por um auxiliar ou outro, né? Auxiliar técnico, jogador, né? Da fase atual. É impressionante como certas figuras se perpetuam no Santos assim de uma forma quase que eterna, né? O cara sai e ele volta, e sai e volta, e nesse meio tempo, né? Não treina em lugar nenhum, não aceita proposta nenhuma, se aceita perde, né? Se aceita vai mal, porque é ruim. Então fica difícil, né? O Santos sempre se fortalecendo, né? O Santos tem gente ruim na presidência, né? Tem os bagres da presidência, aí tem os bagres dos jogadores, aí tem os bagres do técnico, agora tem os bagres do auxiliar técnico. Aí fica difícil, né? Aí também não tem como, né? É o que eu gosto sempre de falar. 2 mais 2 nunca vai ser 5, nunca vai ser 3. 2 mais 2 vai ser sempre 4. Vai ser sempre 4. Então, se você tem gente ruim, seu trabalho vai ser ruim. A prova disso são os jogadores, né? A gente tem jogadores em que sua grande maioria, salvo ali sendo muito gentil, ali uns 12, 13 que se salvam. O restante é ruim. Então o time vai ser ruim. Você contrata a defesa de time rebaixado ou de time que escapou ali na última posição, sua defesa vai ser ruim. Se você traz um lateral direito do 16º, um zagueiro do 16º e um zagueiro de um time rebaixado, vai ser uma defesa ruim. Não existe mágica, né? A gente espera que o Diego Aguirre consiga ajustar pelo menos isso, né? E que não dependa de Marcelo Fernandes nem de qualquer outra figura para ir bem no Santos. Aliás, só para acrescentar antes de finalizar, né? Vamos parar com essa coisa de que fulano é identificado, fulano é não sei o que, conhece o clube. Gente, não. Identificados somos nós, torcedores aqui, né? Quem tá na arquibancada, quem faz aqui vídeo pro YouTube também sobre o Santos. A gente é identificado. Esses caras, não, sabe? Tipo, a gente precisa de gente qualificada no clube, gente competente, não gente identificada. Mas ele sabe como funciona. Gente, isso aí qualquer funcionário pode explicar para ele como é que funciona o Santos. Se é que tem alguma coisa de tão diferente assim pros outros clubes que ele trabalhou.
O que o Marcelo Fernandes pode acrescentar ao Diego Aguirre que o Arzu, por exemplo, né, baseado nesse argumento de conhecer o clube, de ser identificado e tal, não consiga fazer? O Arzu, para mim, é muito mais identificado ao Santos do que o Marcelo Fernandes. Conhece mais os bastidores do Santos, né, do que o Marcelo Fernandes. De novo, isso colocando com base no argumento de quem defende a volta do Marcelo Fernandes. O que o Arzu não poderia oferecer que o Marcelo Fernandes oferece? Nesses pontos. Então, sabe, assim, vamos parar com esse negócio de identificado, porque a gente não precisa de identificação, a gente precisa de competência. Se conseguir aliar as duas coisas, ótimo. Mas colocar um cara lá só por identificação, não, cara, não. Vamos cortar essa ideia, porque isso aí é coisa de futebol antigo, lá dos anos 90 e 80. Hoje já não é mais assim e não tem que ser assim. O que você acha da volta do Marcelo Fernandes, da demissão do Turra, da contratação do Diego Aguirre? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. Nice.